Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje a gente inicia com o Líder em Mim. Primeiramente, quero parabenizá-los pelo Dia do Estudante e falar um pouquinho sobre a diferença, né? Tá dando microfonia por quê? Deve ser o Paulo. A diferença de aluno e de estudante. Aluno, não sei se eu já falei isso para vocês, mas aluno é aquele que vai na escola só. Agora, estudante é aquele que realmente utiliza esse processo para aprendizagem, transformar informação em conhecimento. Então, eu espero que todos vocês sejam estudantes, tá? E não somente meros alunos. Crianças, então lá no Líder em Mim, a gente está falando de Objetivo em Mente, e na nossa última aula, que foi no dia 1/7, a nossa última aula, a gente falou dos nossos depósitos, das coisas boas que a gente tem que fazer para as outras pessoas, para que a gente consiga dar e receber coisas boas, tá? E aí, dando continuidade, nós agora vamos para a página 16, a jogada vencedora. Tudo bem? Estamos juntos? Sim? Sim. Ótimo. Oi. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Estamos na página 16 do Caderno do Líder em Mim, Matheus. Tá bom. Nossa, a câmera do celular é muito melhor do que a minha webcam. Do que a câmera do notebook. Professora, Oi. uma dúvida. Aquela pesquisa que a senhora pediu sobre as figuras de Figuras de linguagem, linguagem. era para te mandar ou era para a gente falar para a senhora na aula? Não, é pra gente conversar durante a aula, Ah, tá? Porque aí vocês vão começar a falar sobre o que vocês pesquisaram, que vocês perceberão que com essa pesquisa antecipada, isso que a gente está fazendo é aula invertida, tá? Mais para frente a gente conversa sobre isso. Vocês perceberão que o conteúdo, se vocês estudaram, se vocês só não copiaram na internet, o conteúdo vai ficar muito mais fácil de ser assimilado. E aí, no decorrer, fazendo as atividades, lendo os textos, vocês conseguirão perceber essas figuras de linguagem aí. Vocês aprenderão esse conteúdo, tá? Professora, Oi. eu achei fácil, mas não sei os exercícios. Mas no geral elas são tranquilas, o Andrei. É que os nomes aí tem alguns nomes que são estranhos, né? Mas no geral elas são bem tranquilas, não tem problema não. Crianças, vamos lá. Aqui todo mundo tá com a apostila do Líder em Mim? sim. Ô, professora, não tá aparecendo a senhora? Oi? Não tá aparecendo a senhora? Como não? Eu tô aqui. Tá campeão, feliz dia dos estudantes. Mas e do lado? Também não. Ué? Se eu tô me Não é. vendo? Ah, é porque a senhora tá pelo celular, agora eu entendi. Eu entrei pelos dois, porque eu quero deixar homenagem aqui para vocês hoje. Daqui a pouco tem mais uma homenagem que eu Eu mostrarei. descobri que hoje era o dia do estudante. Hoje é dia do estudante. Nem sabia. Bom, meus amores, nós temos aí um texto e o conceito-chave dessa atividade que nós faremos hoje, em relação ao Líder em Mim, é o ganha-ganha. Só para a gente situar aqui, né? O que vem a ser o ganha-ganha? Quando um ajuda o outro e o outro ajuda o outro. Ajudou? E Andrei. Pra mim, ganha-ganha, quando você ajuda o próximo, você retribui com o mesmo. Muito bom, muito bom. Alguém mais quer falar ou todo mundo consegue compreender? A própria palavra fala, né? Quando todo mundo ganha. Então, esse é o conceito-chave disso daqui. E quando que é mais difícil, na opinião de vocês, pensar nesse ganha-ganha? Em que situação é difícil pensar no ganha-ganha? Num jogo de futebol. Uma competição. Jogo de futebol. Numa competição. Uma competição.
Boa tarde, tudo bem, Pedro? Nós estamos aqui na página 16 do Líder em Mim, falando sobre ganha-ganha. E aí os colegas já se colocaram em relação ao que eles lembram do que é ganha-ganha. E a pergunta que eu fiz é em que situação que é mais difícil praticar esse ganha-ganha? E aí alguns disseram que é, por exemplo, num jogo de futebol, num campeonato, é complicado utilizar-se o ganha-ganha. Em jogos competitivos, em fato, né? Em geral, é difícil. Porque onde uma pessoa somente sairá vencedora, vocês acham que é uma questão complicada de trabalhar o ganha-ganha? Sim. E Porque agora o contrário. Em que situação é fácil pensar no ganha-ganha? Ganha-ganha? Ixi. Uma situação... No trabalho. No trabalho? Exemplo. No trabalho, porque... Fala mais. Assim, se tem duas pessoas que trabalham no mesmo local, na mesma empresa, um ajuda o outro a meio que... São duas coisas. Um sabe o que é informática, o outro sabe o que é montar o computador. Tipo, uma pessoa ajuda o outro na informática e o outro ajuda o outro na forma de montar o computador. E os dois... Ótimo. Exemplo perfeito sobre a questão do ganha-ganha. Brenda, boa tarde, minha querida. Cadê você? Boa tarde, Pro. Cadê sua câmera? Você tá sem câmera? Oi. Bem. Matos, cadê você, Matos? Oi. Vini, o que aconteceu com o seu rosto? E a professora? O que aconteceu com o seu rosto? É um pano de fundo aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Nós estamos, Brenda, nós estamos na página 16 do Líder em Mim, tá? Agora que a gente vai sistematizar essa questão do ganha-ganha, né? Então, vocês já se colocaram aí em relação aonde há uma facilidade de utilizar o ganha-ganha, na opinião de vocês, em situações que há dificuldade de utilizar o ganha-ganha. E aí, pensando nisso, tem uma história aqui que é chamada A Jogada Vencedora. Fala, Pedro. Não sei se conta como ganha-ganha, mas eu tava assistindo... Eu gosto de assistir esse filme. Quando eu era pequenininho, eu era muito fã dele. É o filme dos carros, sabe? Da Pixar. McQueen? Então, aí, uma hora lá, o rei ia fazer a última corrida dele. Aí o Rock lá, não é Rock, alguma coisa lá, bate nele de propósito, né? Ele começa a capotar assim, não consegue fazer a última volta. Aí o McQueen tá perto da linha de chegada, ele vai, volta e pega. Aí ele ajuda o rei a terminar a corrida e ele é reconhecido por causa disso. Ele não ganhou, mas ele ajudou outra pessoa, é isso? Isso aí, e era uma final ainda. E era uma final. Então, de repente, crianças, eu nunca competi assim, né, para pensar em medalha, essas coisas, mas eu acho que com a história que nós leremos aqui, a gente vai conseguir perceber que em várias situações a gente pode praticar o ganha-ganha. E aí a gente vai ter que utilizar os conceitos que nós temos em nós sobre caráter e competência, tá? Quem pode ler pra gente, por favor? Eu. Vai lá, Mato. Vai lá, Henrique. Deixa eu ligar a câmera aqui que eu esqueci. Eu só tô vendo que o Nicolas. Posso ler? Pode. Após a queda, o corredor ajuda a adversária a terminar a prova de 5.000 metros na Olimpíada do Rio. Bom, gente, é uma Olimpíada. A gente sabe aí a importância disso para os atletas, né? Para a carreira dos atletas. Vamos lá, Matheus. Ainda. Um dos aspectos mais bonitos dos Jogos Olímpicos é o tão celebrado espírito olímpico. A união, compreensão e solidariedade entre os atletas e torcedores de todos os países. Duas atletas mostraram para o mundo o que o termo representa e emocionaram muitos espectadores durante o processo. As corredoras Abbey de Agostino, dos Estados Unidos, e Nick Hamblin, da Nova Zelândia, participam dos 5.000 metros femininos no Indian, Rio de Janeiro.
Faltando cerca de 1.600 metros para o final da prova, a atleta neozelandesa, que vinha pelo interior da pista, seguida de perto pela americana, tropeçou e acabou sofrendo uma queda, derrubando a outra competidora. Sem conseguir evitar o choque, a Bey acabou torcendo o tornozelo. Após a queda, ela recebeu uma mãozinha da adversária que a ajudou a levantar. Poucos metros depois, no entanto, a americana voltou a cair por causa das dores provocadas pela lesão. Incentivada por Nick, a atleta dos Estados Unidos completou a prova mesmo assim. Na linha de chegada, as duas compartilharam um abraço e protagonizaram uma das cenas mais emocionantes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E aí, será que a nossa visão de ganha-ganha lá no início da aula, né? Que, por exemplo, numa competição, professora, é difícil praticar o ganha-ganha. Para essa atleta aí que ajudou a adversária dela na competição. E aí? Professora, Ah, também os Estados Unidos e o Brasil é rival nas Olimpíadas. E então, mesmo mas mesmo assim, boa tarde, Levi. Mas mesmo assim, a gente percebeu aí que existiram algumas coisas que foram feitas por essa atleta. O que a gente pode dizer que ela praticou aí e o que ela colocou à tona em relação Professora, à atitude que ela teve com a outra competidora? Fala, meu querido. Ela foi proativa, Sim. pra mim teve teve ganha-ganha. tudo. Para você teve tudo, Levi? Três. Ela teve objetivo em mente também. É E óbvio que depois ela ela assinou o sabia, instrumento, né? é óbvio que ela sabia, né, crianças, que se ela parasse, ela não ia ganhar. Mas ela pensou muito mais no ser humano, né, que estava ali no chão machucado. Então a gente pode perceber que ela teve aí a questão de respeito ao próximo, de olhar Bom esse senso, próximo e o que você falou, Pedro? bom senso. Bom senso. Então colocou aí o ser humano em primeiro lugar e o respeito mútuo. Eu acho que a gente sempre tem que fazer para o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Então, será que se ela deve ter se colocado no lugar dessa atleta que estava no chão e falado, bom, se fosse eu gostaria que tivessem essa atitude comigo. E aí ela teve essa atitude. E isso nos mostra, crianças, que o que a gente falou lá no início da aula, né, o que foi comentado em relação ao ganha-ganha, depende. Depende, até mesmo numa competição olímpica, essa atleta demonstrou que ela é campeã, muito mais do que a que sobe no pódio e recebe a medalha de ouro. Vocês concordam, sim ou não? Sim, professora, pra mim, eu acho que ela quis mostrar que ela não liga assim, pra esse jogo. Pra mostrar que ela não liga muito. Professora, Mas não, esse não no momento, sentido, não no sentido pejorativo, né? Que, na verdade, estamos na página 16, Levi, do Líder em Mim. Porque, assim, na verdade, para chegar até aí, ela deve ser muito boa. A gente está falando de uma Olimpíada, né? Então, ela é muito É, boa. Mas ela, ela valorizou muito mais o humano. Eu concordo que ela também não deve ter ligado, mas não no sentido pejorativo. Fala, Vini. e esse momento que ela fez, né, para ajudar outra atleta, ficou mais marcado do que se ela ganhasse a Olimpíadas. Exatamente. Ela ficou Professora, mais conhecida, É, né, do que eu acho que a pessoa que ganhou aí essa corrida. Fala, Pedro. professora, Sabe por quê? Porque ganhar, todo ano alguém ganha, mas fazer o que ela fez é difícil. É verdade. professora, Exatamente. Fala, Andrei. professora, eu não sei se foi em uma Olimpíada, não sei o quê, que teve uma pessoa que se machucou, aí tinha uma pessoa que tava lá no fundo, o último. Aí a pessoa caiu e o cara passou reto. Então, né, a gente percebe que aí, no caso, ele valorizou somente a competição, né? Então, ele não é um atleta completo. A gente está percebendo aqui com as histórias que estão sendo colocadas para a gente, que trata aí da nossa vitória pública, né? Da gente conseguir saber trabalhar com o outro.
que a gente precisa valorizar o ser humano. E as pessoas nos dão todos os dias lições de que a gente pode ser sempre melhor. Então, lá no outro texto, a gente viu aquela moça, né, que parecia que ia dar tudo errado para ela, que ela sofreu um acidente, poxa vida, né, e aí ela não ia mais, mas não, pelo contrário, ela se tornou também uma ótima atleta e conseguiu atingir todos os objetivos que eu acho que nem ela teria pensado antes do acidente que ela teve, tá? Alguém quer colocar mais alguma coisa? A gente pode continuar aqui. A pergunta aqui para vocês. Vocês já presenciaram uma situação, um jogo, enfim, que deveria ter como objetivo diversão, alegria, entretenimento e acabou em brigas e inimizades? Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Já resumi tudo. Resumi tudo. Nossa, você é louco, mano. Não. Ó. Ô, Pro, depois o Palmeiras ganhou, um monte de gente colocou. Se vier com gracinha, logo bloqueio. Postou no status. Fala, Vini. Ô, professora, meus primos, o irmão dele é corintiano e ele é palmeirense. Aí no jogo do Palmeiras e Corinthians, eles nem se falam. Se falar, os dois começam a brigar e sair na mão. E os dois já De é verdade, não é zoeira. Não é zoeira. Ai, que coisa chata, né? Quem sabe, Os jogadores nem Professora. sabem que a gente existe. A gente fica se estressando. A gente não, porque eu não gosto de futebol. Porque eu acho que assim, para que todo mundo correndo atrás de uma bola? Dá uma bola para cada um, deixa todo mundo feliz. Né? É tão Nossa, simples. todo mundo fala isso. Mano, Professora. qualquer menina que eu vejo fala isso. Ah, eu É não só gosto uma de bola, futebol. Eu gosto mais de vôlei, eu gosto de basquete. Eu acho que é mais interessante no meu ponto de vista. Mas a gente sabe, né, que futebol é paixão nacional. Mas eu acho uma Professora. besteira ficar brigando. Fala, Laila. Nesse jogo que teve do Palmeiras e do Corinthians, a gente tem um grupo da família, que o pessoal da minha casa e tal, da parte do meu pai e da parte da minha mãe. Daí teve uma discussão que envolveu briga por conta que o Palmeiras tinha ganhado. Só que não, calma, quem ganhou? Acho que foi o Palmeiras, né, que ganhou. Eu acho que foi. Aí teve uma discussão. E eu fiquei lá, tipo, eu só ficava postando as coisas, porque eu sou flamenguista, então não tenho nada a ver com eles. Aí, do nada, o meu primo falou assim que pra apostar sei lá o que com o meu irmão. Aí os dois falou assim, tá bom, o meu irmão de consideração, não o irmão mesmo. Uhum. Aí ele foi lá, apostou, aí acabou dando briga por causa disso. Aí a Yasmin ficava provocando o meu vô, que tava colocando lá que o Palmeiras ia ganhar. Foi uma discussão. Bom, gente, é óbvio que em todas as situações, né? Infelizmente, porque o futebol ele não foi idealizado para isso. Ele foi idealizado, sim, é um esporte que gasta muita caloria. Quem joga futebol sabe, né? Uma pessoa tem que ter um. Eu jogo. Porque, gente, eu não consigo jogar 10 minutos de futebol. Eu lembro, assim, quando a gente vai para a chácara, uma vez só, falamos, vamos jogar futebol. Primeiro, né, que eu não gosto, mas eu sei que quem joga tem que ter muita habilidade, porque é muito difícil você correr com a bola no pé, olhar para onde você vai, é muita coisa ao mesmo tempo. Então, tem que ter muita habilidade também para ser jogador de futebol. Mas a gente tem que entender que essas situações, né, por exemplo, vocês lembraram aí desse fato que aconteceu esse final de semana, do Corinthians e do Palmeiras. Na brincadeira, eu acho muito legal, né? Tipo, dar uma zoadinha aqui e ali. Mas sair briga, eu acho que é desnecessário, né? A gente perde o bom senso. Sai briga até dentro de campo. Verdade. Pois é, exato. Eles que precisam dar o exemplo, né? Oi. Você acredita que a torcida do Palmeiras já brigou entre a torcida normal e a torcida organizada? Já, gente, a gente vê, infelizmente, que teve alguns casos críticos, né? Que teve pessoas que se machucaram de verdade, e pessoas que, infelizmente, até perderam a vida por conta dessa disputa de time. Então, perde-se aí todo o contexto pelo qual foi idealizado o jogo de futebol, na minha percepção. É algo para você se divertir, né? Eu nunca fui num campo de futebol. Todo mundo que vai fala que é, assim, muito emocionante, né? Porque você vê a torcida e tal. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê que as torcidas brigam entre si,
É muito feio de ver. E aí eu fico imaginando a pessoa lá naquele desespero, aquela muvuca. Então, quando acontece essa questão de competição, e também a gente está falando, né, assim, do jogo de futebol da televisão, mas até vocês mesmos em alguns jogos, eu sou muito competitiva. Então, eu gosto de ganhar. Mas a gente precisa trabalhar a questão de não ser egoísta. E se você perder, né? Eu zoo muito. Por exemplo, eu adoro jogar imagem e ação. E aí, quando a gente vai para a chácara da minha madrinha, quando eu tô ganhando, eu zoo demais, sabe? Eu faço muita zoeira. Só que quando eu perco, eu tenho que aguentar. E eu tenho que levar na boa, porque se eu brinco, eu também tenho que aceitar a brincadeira, sem egoísmo, né? Bom, crianças. Oi? Levar na esportiva, até parece. Levar na esportiva, tem que ser. Oi. O irmão é santista, né? Oi. Meu irmão é santista. Quem, eu? Não, meu irmão é santista, né? Aí eu sou corintiana e o Corinthians perdeu. Mas ele fica na festa quando o Corinthians perde, pelo amor de Deus, ele vem me zoar. Mas por quê? Quando o Santos ganhar, vou te zoar também, é nóis. Então, mas por quê? Porque quando o Corinthians ganha também, né? Ai, tem que aguentar, né? O pessoal que é corintiano sabe. O pessoal que é corintiano sabe. Olha ó, o palmeirense nato aí, ó. Ali é Palmeiras. Não dá não, mano. Não dá. Ali, porco. Tem o bar também, não é? O bar. Olha lá. Dale porco. Não, A Brenda aí, ó, com como que fala? Com o escudo do time, né, Brenda? Gente, tem gente que faz até tatuagem, né? Uma coisa louca. Ô, professora, meu cunhado tem uma tatuagem do Palmeiras na perna. Sério, eu tenho uma prima também que tem uma tatuagem do Palmeiras enorme. Agora eu não sei se é na perna ou se é nas costas. Professora, por causa das brigas que no clássico, tipo Palmeiras Corinthians, Santos São Paulo ou Palmeiras São Paulo, eles tiraram as duas torcidas. Agora quem é mandante só tem a torcida, caso de tanta briga. Olha que judiação. Eu acho uma judiação para quem gosta de ir pro campo. Teve uma vez que eu fui no jogo do Palmeiras, aí tipo, era Palmeiras e Corinthians. Aí, no lugar que ia a torcida do Corinthians, não tinha um policial. Ou seja, tinha a torcida do Palmeiras e a torcida do Corinthians não tinha um policial. Mas, gente, imagina o tanto de policial que tem. Quando a gente vê na televisão, é difícil segurar aquilo ali, gente. Eu acho que tem que ser a consciência das pessoas. De pensar onde elas estão e o que elas estão fazendo ali. E principalmente também dos jogadores, né, crianças? Porque eles são exemplos. E eu tenho certeza que vocês não cometerão esse tipo de barbárie, né, de zoação, de chegar ao ponto de brigar por causa de um time ou por causa de algum campeonato, de alguma coisa. Não me envergonhem, não se envergonhem, por favor. Fala, Pedro. Depois do Pedro Elvina e a gente vai fazer as atividades. Então, quando você tá falando, tá aparecendo como se fosse a imagem, né? Que você colocou no seu celular ou no coisa. Ah, então, é porque o meu celular tá mudo. Você tá usando o celular ou você tá usando o outro? Peraí. A minha imagem tá pelo celular e o meu som tá pelo computador. Porque se eu ligar o celular, dá microfonia. Aí fica fazendo aqueles barulhos, entendeu? Mas você tá me ouvindo bem? Só que quando eu viro pra lá, tipo, quando aparece tela compartilhada, as coisas assim, aparece que a imagem tá falando, não você. Mas é porque o som tá pelo computador e a imagem tá pelo celular. É que eu quero deixar assim, ó, bonitinho, porque a hora que eu for tirar a nossa foto vai ficar bonito. Fala, Vini, fala. Ô, professora, a Júlia falou lá que ela foi assistir o jogo do Palmeiras e Corinthians, mas eu não recomendo não assistir o jogo do Palmeiras e Corinthians. Aí, ó. Nem se eu vai Palmeiras ou Corinthians mandante, mas na rua, sei lá. Então, o pessoal leva muito, né, a ferro e fogo, isso não é legal. Principalmente, mas, enfim, a gente consegue perceber que isso não leva a lugar nenhum. A gente não dá para ver uma coisa positiva de pessoas se degladiando, se batendo, arrancando as cadeiras da arquibancada, né, acabando com... E aí, por conta da minoria, porque a gente sabe que as pessoas que fazem isso são minoria, ainda bem, mas a maioria é quem se prejudica. Por quê?
porque aí não consegue ver um jogo final, que deve ser muito emocionante. Por quê? Porque não dá para juntar as duas torcidas. Isso é inadmissível. Então, as pessoas não conseguem respeitar o outro, respeitar o time do outro. E isso, para nós, é muito triste. Olha que coisa chata. Olha o que o Vini está falando. A gente já sabe que quando tem jogo que é final de um e de outro, a gente já sabe que não vai poder sair, que é perigoso. Ó, que coisa louca, né? Que as pessoas com a camiseta do time, assim. Principalmente metrô. Nossa. Já foi filmado cenas, né? Que eles pegam, faz a pessoa rasgar a camisa. Ai, gente, olha, deve ser muito constrangedor e muito antissocial. O legal é torcer. O legal é exatamente. Bom, vamos lá. Torcer do trabalho. Nos Jogos Olímpicos, vamos centralizar um pouquinho aí as nossas conversas. Nos Jogos Olímpicos, cada atleta procura dar o máximo de si a fim de alcançar seu objetivo em mente, que é vencer a competição, ganhar a medalha, enfim, representar o seu país. Como essa história olímpica ilustra o pensamento ganha-ganha? Quem vai? Como essa história que a gente acabou de ler aí, dessa competidora que deixou de ganhar a medalha para ajudar a outra, como a gente pode dizer que existe aí o ganha-ganha? Porque... ela ganhou um reconhecimento a mais, ou, sei lá, alguma coisa assim. Mas como que deixa claro aí que ela utilizou o ganha-ganha, o Pedro? Porque... eu sei, né? Palpite. Ela ajudou o próximo e... não sei. Ela pode ser... Vamos pensar no que a gente conhece de ganha-ganha. O que é? Quando os dois saem beneficiados de uma situação. Fala, Andrei. Que ela mostrou que ela como pode ser, se preocupa mais com o bem-estar da pessoa do que o jogo. O jogo para ela é uma coisa simples, não é mais importante. É uma coisa mais secundário, né? Não tá em primeiro lugar. Tipo, eu entendi que ela não tava ali, tipo, por final, por rivalidade. Ela tava, tipo, exemplo, de uma final só pra... não pra brigar. E assim, é óbvio, né? Que deixou bem claro aí a questão do respeito mútuo que eu já tinha falado. Ela respeitou, viu uma pessoa no chão, ela não passou reto. Ela foi lá e ajudou, mesmo que aquela situação era uma situação de Olimpíada, e aí foi o que vocês comentaram, né? E certamente ela ficou muito mais conhecida, reconhecida, do que se ela tivesse ganhado a medalha de ouro. Teve uma situação também que aconteceu um processo bem parecido com esse, só que eu não vou me lembrar o nome das pessoas que protagonizaram. Mas foi um rapaz, que eu não lembro se era numa corrida, enfim, que ele parou, o outro competidor caiu, ele parou para ajudar. E por conta disso, óbvio, ele perdeu a oportunidade de subir no pódio. E a jornalista entrevistou ele e falou assim: por que você fez isso? Você desperdiçou, né? Vamos colocar dessa maneira, a oportunidade de ganhar uma medalha para ajudar um outro competidor. Aí ele disse que a mãe dele estava assistindo a corrida, eu não lembro se era corrida, enfim. E ele disse que se ele não fizesse isso, ele decepcionaria muito a mãe dele, porque a mãe dele sempre ensinou que ele ajudasse o próximo, que ele não deixasse, se ele tivesse a oportunidade de ajudar alguém, que ele o fizesse. E aí ele disse que ele queria orgulhar a mãe dele. Então ele estava numa competição que para chegar até lá foi muito difícil, mas ele se mostrou ser um ser humano muito melhor do que um ser humano que ganha uma medalha de ouro numa Olimpíada. É a mesma coisa que aconteceu aqui com essa moça, né? Com essas duas moças aqui. E certamente a competidora que foi ajudada, ela também terá um respeito muito grande pela colega aí, pela colega que, no caso, naquele processo, estava sendo adversária dela. E aí, partindo disso, criança, vamos pensar em 6 palavras que caracterizam essa pessoa. 6 palavras que vocês colocariam aí para caracterizar. 1 minutinho para vocês escreverem e a gente já compartilha. Eu vou fazer o meu aqui. Para eu pegar meu lápis, porque eu tava no meu outro quarto, eu vou pegar, tá? Beleza.
Nossa. Caiu a porta. É. Professora, é da atleta que ajudou, né? E das duas. Ou é 6 para cada ou é 6 para as duas? Não, 6 ao todo. 6 ao todo? É que uma ganha 3 e outra ganha 3. Acabei. Não pensei em nenhuma ainda. Ai, mentira, Andrei. Ai, quem é essa gata que tá passando aí, Vini? Deliciosa. Tudo bem, gata? Oi, professora, tudo bem? Eu tô Tudo acompanhando bem. sua aula Ai, que atrás dos delícia. computadores. Porque eu descobri que era aula do líder em mim e eu gosto. Aí eu tô acompanhando. Pode chegar, pode chegar. Seja E bem... ele não gosta que eu fico Tá bom, participando, vai. ele é muito chato. É, Mas ai, só que aí Vini, na não hora de ser perguntar a bobo. respostinha, ele pergunta pra mim. É, aí ele quer graça. É. Deu tudo certo hoje no médico, professora? Deu, mas não fui eu não, foi meu marido que foi fazer endoscopia. Então, com ele, né? Deu tudo certo, apesar que Ai. fica, né, fica bem assim, drogado, não tem outro nome. É. Ah, mas então tá bom. Deixa ele fazer a lição dele. Graças a Deus. Vai, Beijo. vai com a sua. E aí, meus amores? Quem começa a compartilhar? O Paulo? Vamos lá, Paulo. Peraí, Pro, peraí. Pensei em nada. Peraí, Pro. Falta só uma pra mim. Deixa eu... Vai fazendo aí, enquanto o Paulo fala. Vai lá, Paulo. Professora, Pia, terminei também. Por que endoscopia? É um exame. Professora, É que meu marido eu tá com muita coloquei. dor de estômago. Aí o médico pediu endoscopia. Endoscopia é um exame que você fica, eles te dão um remédio, você fica sedado, dopado, e eles colocam uma cânula, que é uma câmera que vai até o seu estômago, aí eles filmam tudo, tira foto para levar para o médico. Nossa! Pra ver se tem uma coisa assim. Eu já passei por isso. É, para ver se tem horrível. gastrite, se tem alguma feridinha, porque que é? Ele sente muita azia. Aí tem que ver se tem alguma coisa no estômago. Eu tinha refluxo. Aí Se for assim, eu eu tenho tive que ir também, professora. Se for assim, eu tenho que ir também, que eu sinto muita azia. Ah, então tem Não, que ir, tem que fazer, tem que procurar um médico. Não, Mas não. deixa o Paulo responder, gente. Vamos lá. Não vamos perder o foco, não. E aí, Paulo, qual foram as 6 palavras aí que você colocou que caracterizam essas atletas? Humildade, Que é isso? Que isso? Humildade. altruísmo, Uhum. generosidade, compaixão, amizade e bondade. Muito bom. E você, Andrei, conseguiu? a coragem conta? Claro que sim. Claro que Então, sim. vou Coragem acrescentar. conta. Rebeca. Eu só consegui fazer 4. Coloquei proatividade, preocupação, incentivo e Voltei, Pro. compaixão. Compaixão. E você, Matos? Tá aí quietinho, não fala nada? Não tô te escutando. Seu microfone tá aberto, mas eu não tô te escutando. Melhorou? Melhorou? Pronto, terminei. Você conseguiu, Matos? Quais são as palavras que você colocou aí? Ele caiu? Não, eu fiz. Então, enquanto ele não volta, vai lá, Pedro. Eu coloquei atitude, Olha, boa. coragem, disposição, humanidade, amor e reconhecimento.
Muito bom. Júlia, você? Eu coloquei humildade, generosidade, solidariedade, respeito, preocupação e compaixão. Ótimo. Vini, você conseguiu fazer? Ah, Vai lá. respeito, igualdade, bom senso, proatividade, humildade e compromisso. Muito bom, muito bom. Professora, eu fiz. Matos não. Henrique, você já falou? Então vai você. Respeitável, maravilhosa, gentil, vencedora, verdadeira e espetacular. Eu também coloquei generosidade, respeito, proatividade, humanidade, gratidão e liderança. Porque a que ajudou, ela teve que escolher perder a competição, né? Para poder ajudar outra pessoa. Isso faz parte aí da pessoa ser líder. Brenda, e você, gatíssima, já falou? Não, não falei ainda. Então vai lá. Eu coloquei que ela é caridosa, ela é bondosa, ela é gentil, companheira, ela é muito grata e humilde. Ótimo, ótimo. Crianças, tem uma outra história aqui que não está na apostila de vocês, mas eu quero compartilhar, que tem a ver com o assunto que nós estamos falando aqui do ganha-ganha. E que a gente consiga também utilizar isso no nosso dia a dia, né? Ser pessoas que pratiquem aí o ganha-ganha. É o seguinte, é uma garota de 13 anos de idade chamada Natalie, foi convidada para cantar o hino nacional norte-americano em uma final da NBA. Todo mundo sabe o que é NBA? Basquete. É um clube de basquete. O concurso do basquete. Então, é muito famoso, muita gente assistindo, enfim. Ela foi convidada para cantar o hino nacional nessa competição em 2003. Para a próxima... olha quantas pessoas. 20 mil pessoas. É gente pra caramba, né? Natalie começou a cantar e ficou muito nervosa. Ela começou a tremer os braços, esqueceu a letra do hino e parou de cantar muito envergonhada. Após um breve silêncio, devido à pausa da menina, ouviu-se a manifestação das pessoas. Natalie sentiu-se humilhada e incapaz de continuar e escondeu seu rosto por detrás do microfone. Mas o que aconteceu em seguida inspirou a todos os que assistiam à final do campeonato naquela noite. Mo Jackson, técnico do Portland Trail Blazers, aproximou-se de Natalie e a abraçou. Corajosamente, ele levou o microfone na altura da boca da menina, encorajando-a a continuar a cantar, e como se não bastasse, cantou junto com ela até que a garota conseguiu se concentrar novamente. Ele olhou para a menina e para a multidão, motivando a todos para cantarem. Logo, Mo Jackson, Natalie e o estádio todo concluíram a execução do hino nacional juntos. Ao final, a menina olhou para o treinador e, agradecida, disse, "Thank you." Naquela noite, todos no estádio ganharam. Eles aprenderam que competir não foi tão importante quanto se unirem para ajudar Natalie a finalizar a canção. Imagina o que essa menina sentiu, né, nesse processo de não conseguir cantar o hino nacional, esquecer a letra do hino nacional. A gente sabe o quanto o pessoal lá dos Estados Unidos, e quem dera nós fôssemos assim também, são patriotas, né? Eles colocam bandeiras na porta de casa. Então, imagina, aqui no Brasil a gente vê muito disso acontecer. Infelizmente, tem muitas pessoas que não sabem cantar o nosso hino nacional. Mas lá, para ela, foi uma vergonha muito grande. E aí, esse treinador mostrou-se aí generoso, mostrou-se humilde, humano, e ajudou ela a concluir essa situação. Pensando nisso, vocês conseguem lembrar de alguma situação onde vocês viram ou vocês praticaram aí o ganha-ganha? Acho que eu lembro. Então fala aí, Brenda, compartilha conosco aí a sua experiência. Muito bem, mas a gente estava num jogo. Não era tão pequena assim, mas a gente estava num jogo, era da minha escola, se eu não me engano. Aí a gente foi cantar o hino nacional, né? Aí a gente vai cantar o hino nacional, e aí foram convidados 4 alunos, sabe, a cantar junto com as pessoas. E aí um desses alunos, ele esqueceu a parte dele, sabe, da letra da música, igual do hino nacional. Sim. E aí eu fui ajudar ele a cantar, e aí eu pedi para todo mundo cantar com ele. Olha que bacana.
É bem o que aconteceu aqui com essa menina, tem uma situação... A gente tinha 8 anos. Olha, tadinho. Com certeza ele nunca mais esqueceu dessa sua atitude, viu, Brenda? Com certeza. Fala, Júlia, fala você. Professora, tem uma situação que nas aulas presenciais, né, a gente, dependendo do dia, os professores ajudam a gente, que é quando a gente vai fazer a apresentação. Se colocar na frente de outras pessoas é muito complicado, né? Vocês podem até pensar, mas você é professora. Mas eu compartilho com vocês que quando eu voltei de licença, não sei se eu comentei isso com vocês, mas as minhas primeiras aulas na frente do computador, a minha mão suava muito, eu gaguejei muito nas aulas, eu esquecia de gravar, né? Eu não sabia mexer direito no Zoom. Então, assim, foi bem complicado. E os alunos, eles sempre me ajudaram bastante. A gente sempre teve essa intimidade, essa interação, e eles me ajudavam. Se eu pedia as coisas mesmo fora da aula, no WhatsApp, eles me ajudavam. Então, eu acredito que a gente só sai ganhando com essas coisas, né? Por isso que chama ganha-ganha. O ganha-ganha é aquela noção de que 1 mais 1 é igual a 3. Então, eu tenho um jeito, você tem um jeito, e a gente pode pensar em outra maneira. Não precisa ser tudo do meu jeito, nem tudo do seu jeito. Pode ser um conjunto de ideias, exatamente, e a gente consegue uma outra situação. Meus amores, para a semana que vem, no Líder em Mim, eu vou pedir que vocês realizem com bastante calma. Professor, posso dar um exemplo? Pode sim, Vini. Teve uma vez lá na escola, final de interclasse, a sala da minha irmã contra a sala de sua filha, a Maria. Aí tava 12 a 12. Ali faltou ganha-ganha, viu? Não aconteceu. Aí tava 12 a 12. Aí tava 12 a 12. Quem ganhou mesmo? Foi o primeiro. Foi o primeiro, com a sala da Marina. Aí elas ganharam, tava 12 a 12 no final, elas ganharam. Aí no final do jogo todo mundo começou a se abraçar. Tá, então não foi aquele jogo lá que deu foto. Teve um jogo que foi muito complicado. Então, realmente, isso é um exemplo claro de ganha-ganha. Né? A gente eu também lembro uma vez, né, que foi... Eu fui no aniversário da Giulia, né? Algumas pessoas foram também no aniversário da Giulia. E aí chegou a amiga dela que ela tava com o rosto... como a festa era neon, eu acho que ela passou algum produto na pele dela, alguma maquiagem, não sei. E aí ela ficou com o rosto verde neon. Aí todo mundo viu e não falou nada. Aí eu levei ela pro canto, falei que o rosto dela tava verde. E aí eu fui no banheiro ajudar ela a lavar o rosto. Tá vendo? Né? É uma questão de dignidade, não deixar o outro passar vergonha, né? A pessoa não sabe. Bom, meus amores, é sempre muito gostoso, né? O Líder em Mim, mas infelizmente o tempo, ele voa. Já são 4h14 já, e a gente tem outras coisas para fazer, que não que sejam mais importantes do que a gente conversar aqui, né? Trocar experiências e certamente melhorar como humanos, né? Que eu acho que o Líder em Mim faz a gente melhorar como humano. Mas, para a próxima aula, por gentileza, façam aí com bastante carinho, prestando bastante atenção, refletindo. A página 18. Então, todo este capítulo vai trabalhar, a questão do ganha-ganha. E tem que colocar isso em prática, né, crianças, no dia a dia de vocês. A gente sabe que a mudança, ela não acontece do dia para a noite. Mas a gente só consegue subir a escada, né, metaforicamente falando, degrau por degrau. Então, um dia de cada vez, né, um degrau por degrau e assim vai. Então, por gentileza, façam a página 18 com bastante carinho, prestando atenção aí. E aí, na semana que vem, a gente conversa um pouquinho mais sobre a questão do objetivo em mente e do ganha-ganha. Tá bom? Bom, deixa eu já informar para vocês. Hoje, juntamente com a aula, enviarei pelo ClassApp e pelo WhatsApp também, porque a gente tem um grupo, o nosso livro do projeto de leitura. Qual é o livro, professora? É o Diário de Anne Frank, só que é em quadrinhos. Já ouvi falar, mas nunca Já li. ouviu falar? Então, aí assim, eu vou disponibilizar, eu não, né? A escola,
está disponibilizando para vocês o PDF, então vocês não precisarão fazer a compra deste livro, tá? E na próxima aula, logo que a gente terminar a nossa aula do Líder em Mim, a gente já marca, eu já vou trazer o cronograma para vocês, para a gente começar as nossas primeiras conversas. Então, é óbvio que a responsabilidade de vocês é fazer a leitura e as atividades que eu vou propondo. Mas, claro, gente, professora, eu tive uma ideia, a gente poderia trabalhar assim ou poderia trabalhar assado, é sempre muito bem-vindo. Hoje é dia do estudante. O estudante é aquele ser que age em função do seu conhecimento, tá? Fala, meu querido. Ô, Pro, do que trata esse livro de viagem? Então, eu não vou falar. É mesmo saber? Não conta, Brenda. Deixa ele descobrir. Professora. As coisas, quando elas vêm muito fácil, a gente não apreende, entendeu? Fica mais focado. Professora. Eu só vou te dizer uma coisa, Pedro. Eu acredito, pelo que eu conheço de você, que você vai gostar bastante. E você vai participar bastante também nas nossas reuniões de projeto de leitura. Você vai chorar muito. O que eu posso também dizer, ó, já falando demais, e é uma história real. Eu sou apaixonada, filme, livro que tem assim, ó, baseado em história real, eu já sou apaixonada. Entendeu? Quando fala que é baseado em história real, eu gosto. Só de terror, imagina, Annabelle, baseado em fatos reais. Não, mas não é terror, não. Assim, não é terror, mas assim... Só um suspense. Depois a gente conversa. Entendi. Eu vou mandar o livro para vocês comecem a leitura e aí depois a gente conversa, tá? Tá bom? Bom, crianças, agora vamos lá para a sala de aula. Mentira, a gente está aqui na sala de aula, quem dera, né? Agora vamos voltar aqui, vamos para a apostila, porque eu estou ansiosíssima para ter aula de nossa lição. Para ter aula de figuras de linguagem com vocês, não é isso? Então, eu queria falar, Pro, eu fiz a lição, eu esqueci de te mandar, eu fiz a lição. Era para mandar, Pedro. Não, Pedro, não era para mandar. A gente vai discutir. Eu quero que vocês me ensinem. A gente vai trocar de lugar agora. Faz de conta que vocês são os professores e mas eu te enviei. Quê? O pior professor. Mas quem enviou? Não, meu amor, não tem problema, mas isso não é uma lição de casa. Esse é um processo de ensino que eu tenho certeza que as figuras de linguagem não sairão da cabeça de vocês. Porque a partir do momento que eu busco e eu consigo transmitir isso para outra pessoa, com certeza eu nunca mais esquecerei. E é isso que eu quero, tá? Então eu pedi para vocês que vocês pesquisassem sobre figuras de linguagem, tratando especificamente das figuras de linguagem que estão na apostila. Mas certamente vocês viram que tem muitas figuras de linguagem dentro da nossa língua, né? E aí, como sempre eu digo, eu gosto que vocês procurem, que vocês mexam e corram atrás desses materiais para vocês saberem quantas coisas vocês aprenderão. Professor, aprenderemos todas as figuras de linguagem? Gente, óbvio que não. Por quê? A figura de linguagem, ela é utilizada dentro do texto quando eu vou utilizar palavras no sentido denotativo. Quando eu quero tirar o sentido principal da palavra, eu utilizo uma figura de linguagem. E aí, conforme eu estiver usando essa figura, ela terá um nome, que foi isso que vocês pesquisaram. Então, eu não estou tomando a palavra de vocês, eu só estou dando a introdução da aula que nós faremos, tá? E aí, dentro dessas... Oi. Eu ainda, desculpa atrapalhar, mas eu ainda não apresentei meu trabalho. Ai, meu Deus, e não vai dar para você apresentar hoje. Eita. Não deixa eu esquecer. Mas é que assim, você vê, a gente começa a conversar e o tempo voa, Brenda. Já são 4h20. Gente, eu adoro, porque vocês conversam bastante. Apesar que as outras salas também estão começando a se soltar. É tão ruim quando eu vejo todos os microfones desligados e as câmeras desligadas. É muita solidão. Já é solidão a gente dar aula, né? Assim, eu dentro aqui da minha casa, vocês dentro da casa de vocês. Mas com as câmeras desligadas, a gente fica mais triste ainda. Mas fazer o quê? Tem que conversar. A gente conversa tanto. Eu concordo.
Eu concordo, a gente tem que conversar mesmo, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. O mais importante agora é a gente apostila conversar. 1 ou 2? A 2. Hashtag indireta. É a apostila A 2. um. 2 ou a 3? É a 2, não é? A gente não É. conseguiu terminar. Ô, professor. A gente vai ensinar a professora uma coisa que ela sabe. Ai, por favor, não entendo nada de figura de linguagem. Nem eu, então Nada, vamos. não sei nada. Eu também não Hoje eu vou acredito. ser o aluno. Você acredita, Pro? Eu também não sei nada. Como é que é, Pedro? Não, eu sei sim. Ah, eu sei onde você Eu mora, não sei Pedro. não, Não esquece professora. disso, não, que você é meu Não, eu vizinho. fiz sim, ó. Aqui, ó, eu fiz. Professora. Oi. E se eu não fizer? Então, Matheus, é o que eu falei, assim, não é lição de casa, então não tem como eu saber se você fez. Não, tem como eu saber sim, porque você não vai falar. Porque quando a gente sabe de uma coisa, a gente quer se expressar. Todo ser humano é assim. Quando você sabe de uma coisa, quando você tem confiança de uma coisa, é óbvio que você quer colocar para o outro o que você aprendeu, o que você conheceu, um exemplo diferente, isso é fato. Mas aí, se você não fez, vai ser eu acredito que vai ser um pouquinho mais complicado para você. E aí você não vai participar da aula. Não sei. E se a senhora pedir para a pessoa apresentar e a pessoa não quiser apresentar, mas a pessoa fez o trabalho porque ela não sabe explicar? Aí você usa o chat. Dá um exemplo no chat. A gente tem vários meios aqui da pessoa se colocar sem precisar falar. Tá bom? Fala, Vini. Professora, quando eu faço lição, eu fico todo animadão para eu falar, né? Eu fico assim, Então, diretão, porque... a gente percebe isso, crianças. O professor, ele tem esse feeling. Vocês podem perceber que o professor, ele fica perguntando, às vezes, para o aluno que nunca quer participar, para ver se ele fez. Bom, então vamos lá. Tinha a elipse, tinha não, né? Tem a elipse, tem zeugma, tem pleonasmo, tem, calma aí, que eu não decorei todas que tem aqui. Tem a literação, facinho, e tem a assonância, né? E aí eu quero pedir que... Alguém quer começar falando da elipse? Eu. Então, o Pedro e o Andrei, eles vão compartilhar aí essa parte da elipse. Pode fazer assim, ó, um fala das características e o outro dá exemplos. Pode ser assim? Mas não, eu falo. O que foi, Andrei? Porque assim, o Pedro pode dar um exemplo, eu posso dar outro, mas muito diferente. Mas com certeza a gente vai conseguir identificar a figura de linguagem elipse aí. Porque então, a característica da figura elipse é uma só. Vamos lá, gente, vamos lá. 4,5 vai dar. Posso explicar? Pode. Deixa eu explicar. Fala. Então, pronto. Ó, pelo que eu entendi, né, a elipse parece um sujeito oculto. É basicamente igual, né? Mas professor, porque, ó, o que ela é é utilizada tô falando nas frases. Quando é para analisar assim. Mas o que é mesmo o sujeito oculto, professor? Eu esqueci. É quando tem quando tem uma pessoa lá, só que ela não está identificada. Como um exemplo, eu corri semana passada. Aí você escreve, eu corri semana passada. Não, corri semana passada. Aí, mas a pessoa, quando lê, ela sabe que tem o eu na frente do corri. Por conta da terminação do verbo? Sim. Ah, entendi. Então, por exemplo, nesse caso, pode ter duas caracterizações. Se for análise sintática, eu falo que é sujeito oculto. E se for dentro das figuras de linguagem, eu falo que é elipse? Sim. Ah, tá. E, professor Andrei, e o que o senhor trouxe aí pra gente? Lição ele pra falou que é o professor Andrei. Tá certo. Vai lá, por favor. Tem um exemplo. Ele gosta de geografia. Que o que eu tinha explicado que o exemplo foi o que ele falou. Então, repete o que ele falou e conclui aí, não tem problema. Que tem um sujeito oculto e ele tem que estar ele precisa estar mencionado. Ele precisa estar mencionado no texto. Como ele, a gente sabe que foi alguém que fez.
Não entendi. Eu fui aqui, mas não sei explicar. É ele. Mas se você fala ele alguma coisa, o sujeito tá aí, ele. Então, ele gosta de geografia. A gente sabe que ele gosta de alguma coisa. Porque a elipse não é algo que está... A elipse, pelo que o professor Pedro falou, é algo que não está escrito. Me corrija se eu estiver errada, professor. É algo que não está escrito, mas eu consigo identificar por conta do contexto da frase. Sim, é isso. É isso. Sim. É isso. E qual outro exemplo que você colocou aí, professor Andrei? Coloquei só esse. Como que é mesmo? Andrei. Andrei, pense em alguma coisa. Que é fácil. Eu pensei agora, porque eu coloquei um exemplo mó. Nada a ver. Coloca no chat, professor, para todo mundo ver, por favor. Oi? Coloca no chat para todo mundo ver. O quê? O seu exemplo. O exemplo? É. Ok. Ai. Meu Deus. Eu falei que cada um ia ter um exemplo errado. Professora, é que assim, o Pedro falou que ele não tá mencionado. Pra mim, eu entendi que tá mencionado. Não, a elipse ela não tá mencionada, mas a gente consegue identificar. Igual o exemplo que o Pedro deu. Então, deixa eu ver, ele colocou aqui, corri semana passada. Eu consigo entender aí que esse corri, Andrei, é eu. Por quê? Por conta que o verbo corri, o sujeito, no caso, é a primeira pessoa do singular, o eu, o pronome eu. Então, exatamente, é isso mesmo que o Pedro está colocando. Então, é exatamente isso. Eu consigo perceber que existe aí um sujeito e eu consigo saber qual que é esse sujeito, mas a palavra não está... Oi. Eu achei um exemplo melhor. Pode colocar. Você consegue identificar o sujeito como, por exemplo, corri semana passada, igual eu coloquei, e andamos ontem à noite. A gente sabe que andamos ontem à noite não é eu. Eu andamos ontem à noite não faz sentido. Seria nós andamos ontem à noite. Ou eles. Não, eles andamos. Eles andamos. Não, eles andaram. Não esquece. Nós andamos. Só pode ser o nós. E aí, nesse caso, Andrei, andamos ontem à noite pela praia, passeamos, tomamos sorvete. Então, eu não preciso colocar, nós andamos pela praia, nós passeamos, nós tomamos sorvete. Somente pela terminação verbal, eu sei a qual sujeito pertence. E aí, se estiver pedindo para mim, para identificar a figura de linguagem, eu sei que quando há verbos, né, que tem o sujeito oculto, aí é uma elipse. Se vocês procurarem na internet a etimologia da... Brenda, você que é rápida nisso. Procura aí na internet, coloca aí, etimologia da palavra elipse. Professora, o que é etimologia? Etimologia é onde a palavra nasceu. Então, assim, crianças, toda palavra, ela nasce de alguma coisa, se junta com outra coisa e se transforma no decorrer do tempo. Então, ela tem um significado. Todas as palavrinhas têm significado. E qual que é a etimologia da palavra elipse, Brenda? O termo elipse vem do grego elipsis, que quer dizer defeito, falta. A palavra possui também o significado de não alcançar, deixar de fora. O termo foi usado nos primeiros estudos da astronomia. Então, de todas essas caracterizações que a Brenda deu aí, o que cabe para nós aqui é a falta. Então, quando um termo está elíptico, é que esse termo está em falta dentro da minha frase. Foi o exemplo que o Pedro deu. Corri a semana passada, andei de bicicleta. O que está em falta aí? O que está em falta é o pronome. Eu corri, eu andei. Mas eu consigo identificar esses pronomes por conta da terminação do meu verbo. Quem pode dar mais algum exemplo ou explicar? Fala, Andrei.
Eu entendi assim, é que o que eu entendi foi o que eu entendi foi o inverso que o Pedro entendeu. Ah, você achou que estava escrito? Aham, mas não tá. Não tá escrito, é a falta de. Elíptico, falta de alguma coisa. A única coisa que eu entendi tem que ter um verbo de ação. Tem. Um verbo de ação e tem que ter eu, tu, ele, ela. Então, mas assim, Não tá na mencionado. caracterização geral da figura de linguagem, elipse, não se determina que tem que ser sempre um verbo. O que se determina é que é a omissão de um termo dentro da frase que é muito bem identificado pelo contexto. Então, é uma palavra que estará em falta na minha oração, mas que eu vou perceber que ela está ausente por conta do contexto. Professora, posso dar um exemplo? Pode, por favor, Julia. Eu coloquei assim, ó, quando tá sem a omissão do verbo. Coloquei, tipo, na sala apenas 4 ou 5 convidados. Com o verbo fica, na sala havia 4 ou 5 convidados. Muito bem. Então, na primeira frase, há uma elipse. Por quê? Porque tem um termo que está em falta aí. E esse termo é o verbo havia. Mas eu dá para perceber, porque acho que sem o verbo não faz sentido. Muito bem. Então é o que mesmo, elipse? Não, como é? Não está escrito. Não está, é um termo, é o que está na página 45 aí, ó. Olha, um termo facilmente identificado. É quando falta um termo na minha oração, ou no meu texto, enfim, vários termos, mas eu consigo identificar pelo contexto. O exemplo que você colocou, Júlia, coloca esse exemplo aí no chat pra gente. Oi? Eu coloquei assim, é um termo que não está escrito, mas é possível identificá-lo. Ótimo, é isso mesmo. É isso mesmo. E aí, mais uma vez, as alunas colocam professores no chinelo. O que foi, Brenda? E mais uma vez, as alunas colocam os professores no chinelo. Ah, para com isso, é construção, não tem nada de... E vamos lá então, professora Brenda. O que é zeugma? Não entendi. Não entendi. Você não entendeu? Que é o que? Zeugma? É. Zeugma é um nome. Zeugma. Zeugma? É, o que tá aqui. É uma deusa do Egito. Não, lá é Zeus. Tá bom. Vamos lá, Vamos ver. Zeugma é uma figura de estilo ou uma figura de linguagem que consiste na omissão de um ou mais elementos de uma oração, já expressos anteriormente. Não entendi. A zeugma é uma forma de elipse. Não entendi. Não entendeu? Não tem problema, um exemplo. Eu explico. Mais alguma. E agora? Só deixa eu carregar. Aqui, ó. Outras pessoas. Marcos, cadê você? Rebeca, não te ouvi hoje. O que você estudou sobre zeugma? Deixa pra Rebeca. Eu não coloquei exemplo, mas eu vi que zeugma elipse é um termo que facilmente é identificável. Que dá para identificar rápido. Uhum. E o zeugma é o termo que já tinha aparecido em alguma situação linguística. Tá, mas não tem exemplo? Com exemplo é que fica mais fácil. O colégio compareceu fardado. A diretoria de casca. O colégio compareceu fardado. Coloca no chat. O colégio compareceu fardado e a diretoria de casca? Professora, posso falar que eu entendi? Pode, vai. Enquanto ela está digitando, vai falando, Júlia. Tá aqui. A zeugma é um caso particular de elipse. Ela também se caracteriza pela omissão de palavras. Mas, na minha opinião, eu entendi que, vamos supor, que não repete duas palavras ao mesmo tempo. Por exemplo, eu gosto de morango e de melancia também. Não fica, eu gosto de morango e também gosto de melancia.
Exatamente. Não repete. Por quê? Porque já foi dito anteriormente. É isso que é a caracterização que eles colocam aqui, ó, que já havia aparecido numa situação linguística. Perfeito, Júlia, perfeito. Ó, o que colocaram aí, ó. O colégio compareceu fardado e a diretoria de casca. Então, não precisou colocar o colégio compareceu fardado e a diretoria compareceu de casca. Por quê? Porque o verbo já foi colocado. Compareceu, já apareceu. Não entendi. Então, aí não precisa Porque de mais o compareceu já apareceu nessa oração. Exatamente isso. Exatamente tipo, tá aqui, ó. A repetição do termo fica subentendida sem que isso prejudique a compreensão da frase. Muito bem. Professor, eu ainda fiquei com dúvida nesse. Eu coloquei um E mas ainda não entendi muito bem. Ó, o que o Vinícius colocou, eu acredito que também fique bem claro, ó. Tem aí, ó, o Andrei, ele vai bastante à praia, mas também às montanhas. Qual é a palavra aí, Andrei, que a gente poderia colocar de novo, que já está na primeira oração? Tá vendo? Ó, ele vai bastante à praia. A gente poderia escrever, mas também vai bastante às montanhas. Eu não precisei escrever de novo, vai bastante. Eu já consegui perceber isso por conta do que foi escrito anteriormente. Você também pode falar, ele vai à praia e às montanhas. Também, exatamente. Não precisaria colocar o vai. Mas no caso aí, não precisou se repetir a expressão vai bastante. Que a gente já conseguiu entender que ele vai bastante nos dois lugares. Sim ou não? Não. Eita, Deus. Gente, me ajudem aí a fazer com que o Andrei compreenda. Coloca mais um exemplo aí que vocês pesquisaram. Top. E você? Aqui. Não estou ouvindo você. Eu? Você, Levi. Ai, achei que era eu. Não, eu vou beber água não, Paulo. Essa daí não. Ah, já sei. Agora, se você escrevesse assim, Paulo, ó, eu vou beber água. Eu já sei. E ao banheiro. Um exemplo. Coloca. Onde? Olha. Ô, professora, eu tenho mais um exemplo. Posso falar? Peraí, deixa só o Pedro terminar de colocar esse para ver se o Andrei consegue entender. Eu vou beber água. Cadê Pedro Resto? Estamos falando de figuras de linguagem. Então, Pro, eu não ia escrever no chat, não. Eu ia falar, mas a Brenda falou. É como se fosse... Eu vou beber água. E ao banheiro. Ao banheiro. O que tá subentendido aí, o Andrei? Eu sei. Já entendi. Eu vou beber água e vou ao banheiro. Mas eu não preciso usar, Zeugma, não preciso usar 2 vezes a palavra vou. Porque dá para entender que é isso que eu farei. Então, olha outro exemplo que colocou aí. Ó, Vinícius, ó. Lúcia escreve narrativas. Eu, poemas. Eu, o quê? Eu escrevo. Gente, o Levi. O Levi não. O Andrei. Entendeu, Andrei? Ó, Lúcia escreve narrativa. Eu, poemas. Eu faço o quê? Eu escrevo poemas. Mas eu não precisei colocar de novo a palavra escreve ou escreveu. Porque dá para entender. Ou você não consegue entender que eu escrevo poemas? Mesmo não estando explícito a palavra aí. Ele só tem que ter um verbo de ação? Aqui na Zeugma, sim. Tem uma coisa. Eu escrevo o termo uma vez só e eu já consigo entender que ele também faz parte da outra oração. Paulo, e você, meu querido? Cadê seus exemplos? Cadê suas falas? Rebeca também. Levi também. Professora, posso colocar mais um exemplo? Pode, Vini, pode colocar. Coloca aí. Posso falar um? Pode, falar um. O Vini está escrevendo. Quando a gente tomava lanche junto, o Andrei, quando ele comprava na cantina, ele pegava sempre uma batata e um chocolate. Aí ele fala,
Ô, gente, eu vou comer a batata e o chocolate. É como se ele não precisasse escrever de novo. Vou comer a batata e vou comer o chocolate. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. Entendeu? Entendeu, Andrei? Entendeu, Andrei? Exemplo, Então, Andrei, não precisa. Exemplo, Andrei, não precisa Deixa eu repetir falar. 2 vezes o verbo comer. Exatamente. Ah, tá. Então você pode, o verbo que tá sempre aí não pode repetir, tá? Aí é zeugma. Isso, não Você ia precisa ser colocar outro repetido. exemplo? Não, poderia até perder o sentido, dependendo. Porque imagina, eu vou comer a batata, vou comer um arroz, vou comer um feijão, vou comer um estrogonofe, sei lá. Ó o Ia ficar exemplo meio do estranho. Levi também aí, gente. Ó, Mateus corre para emagrecer? Mas, Levi, bem na aula de português. Mateus corre para emagrecer, eu para acompanhar. Eu o quê, Andrei? O que eu faço? Eu? Emagreço. Não. Não, você emagrece? Presta atenção. Tá. Você tá lendo a frase? Tô. Então, Mateus corre para emagrecer. Eu... O que eu faço junto com o Mateus? Corro. Então, eu corro para acompanhar, mas eu não precisei escrever de novo a palavra corro. Já está subentendido aí. Entendeu? Isso é zeugma. Uhum. Rebeca, fala, minha querida. Eu tenho um exemplo. Meu pai adora ir para o campo e eu também. Aí. Eu também o quê? Eu também adoro ir. Ou o meu negócio é de ir para o campo. Professora, tem uma dúvida. Eu e o meu pai, eu também. O nosso. Não entendi. Não entendi nada, Brenda. Você tá enrolando. Você falou assim mesmo. Eu me confundi aqui. Vai tirando as dúvidas. Alguém falou, eu tenho uma dúvida. Eu acho que foi a Júlia. Fui eu. Professora, esse exemplo que a Rebeca usou. Meu pai adora ir para o campo e eu também. Vamos supor que tá assim. Meu pai adora ir para o campo e eu para casa da minha avó. Tipo, não precisa usar o também, que já vai estar dando para entender? Não precisa usar nem o também, nem o adoro. Ah, tá. Ele adora ir para um lugar e eu adoro ir para o outro. E aí eu não preciso repetir as palavras, entendeu? As figuras de linguagem, crianças, além de várias importâncias que ela tem dentro da língua, nos ajuda numa produção de texto mais concisa. Mais objetiva, no sentido de não ficar repetindo palavras, de não ficar, para utilizar aquela expressão que vocês devem conhecer, de não ficar enchendo linguiça. Dentro do texto e dentro da fala. Professora, Oi. eu tinha colocado que precisa ir direto ao ponto e não precisa ter só um verbo. Eu coloquei o exemplo de beber água no banheiro. Então, mas é igual eu falei para você na elipse, não coloca o verbo, é o termo, porque não precisa ser só verbo, pode ser outra palavra também. Já volto, tá rapidão, minha mãe me chamou. Tá bom. Fala que você tá na aula. Gente, tudo bem até aqui? Então, elipse. Elipse é um termo que não está escrito, mas eu consigo identificar na oração, na frase, no texto, enfim. A zeugma é um termo que também ele está dito anteriormente e eu não preciso repetir ele dentro da minha oração. E aí, o próximo, crianças... É pleonasmo. É pleonasmo? Eu já ia pular para a literação. O próximo é pleonasmo. E agora eu só quero ouvir o Paulo. Afrontosa ela. Pleonasmo. Professora. Fala, meu querido. Pleonasmo, né? Aham. Que o senhor onde cortou. Um exemplo que eu coloquei aqui. Chovia uma triste chuva de resignação. E a outra que eu coloquei foi morrerás morte, viu na mão de um forte. Tá, e aí, mas o que quer dizer pleonasmo? Não entendi, professor. Não ficou claro para mim ainda. É que eu tinha escrito
uns exemplos no caderno. Tá, mas o que você entendeu de pleonasmo, Paulo? Não entendi muita coisa. Então, mas é importante que vocês participem para a gente conseguir chegar, né, e todo mundo entender. Você fica quietinho só na aula, participa, pergunta, a gente está aqui para isso. Vini, você tinha levantado a mão? Você tem alguma coisa para falar? Professor, Professor, eu queria falar o ascendento. O exemplo de ascendento. Assíndeto. É isso aí. Deixa eu falar. Mas assíndeto não entrou aqui. Não? Não, foi pleonasmo, depois a aliteração e a sonância. É a sonância que você quer falar? É que eu escrevi melhor o assíndeto. O que você escreveu do assíndeto aí? Vamos ver. É que eu gosto de dar exemplo. Posso dar exemplo aqui no chat? Pode. Põe aí no chat. Quem é Danielo? Professor Danielo. Peraí, deixa eu só ver o que o Vini fez. Ô, Vini, pleonasmo. Professor, vou escrever mais um, tá? Ô Vini, você está confundindo os nomes. Aí a gente tem tanto a literação quanto a sonância. Porque eu estava preparado para falar isso, foi putz, isso daí é eu na lata. Não, mas é porque é assíndeto, o Vini, você deve ter visto, porque eu fico um pouco receosa de falar, mas enfim, por conta das vírgulas. O que é o assíndeto? É a ausência de síndeto. O que é síndeto? É conjunção. Então, ao invés de colocar vim e venci, vim e vi e venci, ele colocou vim, vi e venci, para transformar essa leitura mais rápida. E aí, ao invés de colocar o síndeto, no caso, a conjunção e, ele colocou as vírgulas. Então, por isso que você encontrou esse exemplo aí no assíndeto. Mas esse exemplo que você deu, na sorte, isso cabe tanto na assonância quanto na aliteração. Então, deixa isso daí aí. Vai lá, professor Danielo. Deixa isso aí que a gente vou conseguir usar isso aí nos outros dois que virão. A gente vai ver síndeto, assíndeto, Vinícius, nas orações coordenadas e nas orações subordinadas. Pergunta para sua irmã Giovana. A gente vai ver muito síndeto e assíndeto. Vai lá, Andrei, o que você falou? Vê outro, professora. Então, porque aí no caso, ao invés dessa vírgula, eu poderia colocar não havia sido convidada para a festa e foi mesmo assim. Mas aí eu não usei o e, eu coloquei a vírgula, então aí tem a ausência de síndeto. Por isso que assíndeto. Tá? E aí, Andrei? O que eu entendi que o pleonasmo é que ele são frases ficiosas. E com um exemplo que eu uso muito, que é vamos subir para cima. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Eu vi um aqui que é adiar para depois. Então, adiar para depois, terminar o final, tudo isso é pleonasmo. Vamos começar do início. Exato, começar do início. Esse professor sabe. Encarar de frente. Encarar de frente é um pleonasmo, porque tem como você encarar de costa? Não. Ô, professora, então, tipo, o pleonasmo é caracterizado pelo excesso? Só que assim, aí existem duas situações. No exemplo que eles colocaram aqui da apostila, esse pleonasmo, ele foi utilizado de maneira proposital. Eles queriam utilizar para enfatizar.
Então, quando se utiliza o pleonasmo para enfatizar, a gente encontrará esse processo nos textos literários. Aí vai ser realmente utilizado para isso. Mas no dia a dia, não tem nada a ver, Brenda. Não. No dia a dia, não é bem visto. Porque você fala, vamos subir lá em cima? É óbvio, não tem como subir para baixo. Vamos descer lá para baixo? Exatamente. Vamos entrar para dentro? Vamos sair para fora? Então, vamos pegar o elevador para ir no térreo? Então, tudo isso não é bem visto no nosso dia a dia e nem nos textos, nas prosas, não é bem visto. Mas na literatura, eles utilizam isso de propósito para dar ênfase no que eles querem. Mas aí eu vou deixar o Andrei falar um pouquinho. Vai lá, Andrei. Isso aí foi é uma figura de linguagem que possui frases curtas viciosas. Viciosas. Quando se trata do dia a dia, não é bem visto. Você pegou mais alguns exemplos além de todos que a gente deu aqui, Andrei? Eu peguei só esses aí, que são os mais... Eu peguei só esse, coloquei mais isso. Qual mais que você pegou, Brenda? Peguei só isso. Tá. Coloque mais isso. Brenda? Você pegou mais alguns exemplos de pleonasmo aí? Matheus Henrique e Matheus Matos, vocês estão muito quietos. Você quer não pesquisaram nada? Não fizeram nada? Sei, professora, mas toda hora que ela falar, a senhora sempre mandar outra pessoa falar. Tá, então fala agora. Vini, deixa o Matheus e o Henrique falar. Vamos lá, Matheus. O que você entendeu do pleonasmo? E dá um exemplo aí, vê se você acha um exemplo diferente dos que a gente deu. A gente falou do pleonasmo vicioso. Você pode dar um exemplo do pleonasmo na literatura, que é utilizado propositalmente. Dentro dos textos literários. Professora, repete, cortou também. Certinho. Certinho. Vou ficar mandando exemplos aí. Pode ficar. Ô, Matheus, eu estou falando que a gente falou aqui mais do pleonasmo vicioso, que foi o que o Andrei disse. Que é esse subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, encarar de frente. Que são essas palavras que têm o mesmo significado e dentro da... É qualquer palavra, Andrei. Qualquer palavra. Então, por isso que eu disse para você não escrever verbo. Porque é o termo. Qualquer palavra pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio. Se você colocar somente verbo, você não vai conseguir analisar quando for outros termos. Presta atenção que até na apostila eles não colocam verbo, eles colocam os termos. Então, é o termo que tá faltando, é o termo que tem a mais. É o mais importante? É o termo, é a palavra. Não, mas essa é a palavra mais importante, que já refere a tudo. Não é questão de mais importante, é a questão da característica do que a gente está estudando. Por exemplo, entrar para dentro, né? Isso é um pleonasmo. Isso é um pleonasmo vicioso. Agora, esses que o Vini está colocando aqui, ó, são pleonasmos literários. Que é, por exemplo, ó, rir o meu riso e derramar o meu pranto. Rir, a gente sabe que rir só pode ser o riso. Mas isso, por exemplo, eu acho que isso é um trecho de uma música, se eu não me engano, ele é utilizado propositalmente para dar ênfase, para trabalhar rima, sonoridade, enfim. Professora. Oi. Professora, às vezes eu falo assim para minha mãe, frita batata frita, isso é pleonasmo? No caso, é uma repetição desnecessária. Aí é uma repetição... Ela sempre fala para mim, Júlia, é só você falar frita batata. Pronto. Já tem toda a informação. O frita não precisa. É um exagero. E aí, Matheus, diga para nós. O que você viu sobre pleonasmo? Pleonasmo literal? Vamos surgir para outro lugar. Vamos fugir para outro lugar. Para outro lugar. Qual mais? Só esse? Outro lugar também. Viajamos para o sul. Mas aonde está o pleonasmo aí?
calma aí, confundi o assunto. Era viajamos para outro lugar. Ah, tá. Porque a palavra viajar, né, ela já dá sentido de que você vai sair de onde você está e vai para outro lugar, é óbvio. Então, quando você fala viajamos para outro lugar, sem um contexto aí de se identificar o pleonasmo. Comecei de começar, mas a gente não utiliza essa expressão, comecei de começar. Tem um pleonasmo que comecei pelo princípio, é óbvio. Vamos começar não tem como começar pelo fim. Professora. Vai, põe outra aí. Hã? E é apenas um início. Falar professora. Pode, Levi, fala. Eu comi um doce. Se o doce já é doce, né? Meus amores, ó, nós vamos parar por aqui, então vai ficar faltando para a gente conversar. E a galerinha que não participou, posso estar enganada, mas parece que não estudou sobre o assunto, ou simplesmente viu lá uma coisinha e não entendeu e deixou por assim. É importante que vocês estudem, só acho. Bom, para a próxima aula vai ficar a literação e a assonância, tá? E aí a gente para por aqui, só que aí nesse caso eu vou pedir que vocês façam as páginas correspondentes aí do que a gente já trabalhou. Então, a página 44, a página 45, tá? 44, 45? 44 e 45 para quinta-feira. Ô, professora, Oi. Tipo, acabei de começar, não é pleonasmo, né? Não, porque aí é tempo. Agora você dizer, comecei pelo início, é óbvio. Ah, tá? Agora, acabei de começar, não, porque você está falando do tempo. São duas informações diferentes. O pleonasmo são duas informações iguais. Fala, Vini. A última fala, que eu vou fazer mostrar um negocinho aqui para vocês. Professora, é só 45? 45 e 45. Não, 44 e 45. Tá, obrigado. Tá bom? A 46. Oi. Quinta. Para quinta-feira. Eita. Para quinta-feira. Crianças, só para finalizar, né, a nossa aula de hoje, eu quero compartilhar com vocês um videozinho do... Que droga, professora! O que foi? Bem na hora, eu ia bater um print seu muito engraçado. E aí você entrou para a tela de compartilhamento. Nossa, Brenda. O livro Mancasse, ele no final, então começa pelo gente, final. Presta atenção aí, ó. Presta atenção, é para vocês. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. Com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai um pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim, Istambul, pinto barco a vela, branco navegando. Bom, meus amores, é isso que eu queria compartilhar com vocês e eu espero que vocês tenham percebido aí que todos os verbos, todas as palavras eram verbos de ação, né? Participar, questionar, observar, pensar. Exatamente. Que vocês realmente façam isso no dia a dia de vocês, porque é isso que é ser estudante. Atuar, né? Olha, ser um ser atuante dentro da sala de aula e posteriormente dentro da sociedade, porque nós precisaremos disso para o nosso futuro.
E como eu disse na outra sala, eu digo para vocês também, a gente utiliza a expressão, né? O futuro está na mão de vocês. Então, façam por onde, vocês são capazes, muito capazes, não se subestimem. E utilizem mesmo o questionamento, a atuação, a participação, utilizem todos esses verbos aí, muitos outros que vocês já conhecem, para que vocês consigam, como eu disse no início da nossa aula, transformar as informações que vocês têm na sala de aula em conhecimento e colocar este conhecimento para outras pessoas, tá? Vamos tirar nossa fotinho. Ai, cadê o Pedro? O Pedro caiu? Vamos tirar nossa fotinho, vamos lá, 1, 2, 3 Ele foi ajudar a mãe dele. Ah, o Vini. O negócio demora 3 dias para gerar a rota. Tirou. Então, meus amores, fiquem com Deus, não esqueçam da lição de casa, não esqueçam. Tchau, professora. E a semana que vem não, quinta-feira tem mais. Beijo, beijo. Adeus. Acho que tem lição, Andrei, faz de graça. Tchau, professora. Tchau, meus amores.